No coração da antiga cidade de Cafarnaum, onde o som do comércio e a agitação do dia a dia se entrelaçavam com as promessas de cura e esperança, um centurião romano se destacava. Ele não era apenas um oficial militar, era um homem de princípios, respeitado por seus compatriotas e admirado pelos nativos. Sua posição lhe conferia autoridade, mas mais importante, sua bondade e empatia lhe tinham granjeado a estima do povo. Contudo, mesmo um homem de influência não estava imune à dor. Seu servo, a quem tratava como parte da família, estava gravemente enfermo e a aflição apertava o coração do centurião. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons avermelhados, o centurião sentia a angústia pulsar dentro de si. Ele sabia que a situação de seu servo era crítica e o desespero começava a se instalar em sua mente. O tratamento convencional não parecia surtir efeito e a medicina da época tinha suas limitações. Ele já havia tentado de tudo, mas a doença se mostrava implacável. O que poderia fazer? Ouvira falar de um homem, um pregador que realizava milagres e curas, e que tinha a capacidade de restaurar não apenas a saúde, mas a esperança de Jesus do Nazaré. Movido pela fé e pela necessidade, o centurião decidiu procurar Jesus. Ele não era um judeu e, portanto, não estava familiarizado com os costumes e crenças do povo daquele lugar. No entanto, sua determinação era maior que qualquer barreira cultural. Ao se aproximar de Jesus, ele se apresentou com humildade, reconhecendo sua posição e suas limitações. Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas dizei uma palavra, e meu servo será curado. Essas palavras, carregadas de sinceridade, expressavam não apenas seu respeito pelo Mestre, mas também sua profunda confiança em sua autoridade. Jesus, ouvindo essa declaração de fé, ficou admirado. Era raro encontrar tal crença em alguém que não era da sua própria nação. O centurião, com sua compreensão da autoridade, conseguia ver além do que muitos não conseguiam: a capacidade de Jesus de curar à distância, de operar milagres, sem necessidade de presença física. A história estava prestes a se desenrolar, e a expectativa pairava no ar. O que aconteceria a seguir? O que essa fé surpreendente poderia realizar? O centurião, em sua vulnerabilidade, estava prestes a descobrir que a confiança genuína pode mover montanhas, transcender fronteiras e tocar o coração de Deus. A cura não era apenas para o servo, mas um testemunho do poder da fé que unia mundos distintos. O centurião caminhava pelas ruas de Cafarnaum, seus pensamentos pesados como as nuvens que se acumulavam no horizonte. A vida daquela cidade pulsava ao seu redor, mas ele se sentia distante, como se uma barreira invisível o separasse da alegria do comércio, das conversas animadas e até mesmo das risadas das crianças que brincavam nas praças. Seu coração estava apertado pela preocupação com seu servo, que em sua mente era mais que um simples empregado. Ele era um amigo, alguém que havia estado ao seu lado em momentos de dificuldade, e agora se encontrava à beira da morte. Enquanto observava o movimento ao seu redor, o centurião se lembrou de uma conversa que tivera com um dos moradores locais. O homem, um pescador de olhos brilhantes, havia falado sobre a fama de Jesus, o pregador que curava os enfermos e trazia esperança aos desolados. Dizem que ele pode curar até mesmo à distância, o pescador comentara, com um brilho de fé em sua voz. É só crer, meu amigo, e tudo pode mudar. Essas palavras ecoavam na mente do centurião enquanto ele caminhava, seu coração dividido entre a razão e a fé. Se eu apenas puder encontrá-lo, murmurou para si mesmo, sua voz quase perdida no barulho da cidade. Se ele puder apenas ouvir meu pedido, a ideia de pedir ajuda a alguém fora de sua cultura e religião era intimidante. Mas a necessidade o impulsionava. Ele parou em frente a uma pequena casa, onde um grupo de homens discutia animadamente sobre a pesca do dia. O centurião hesitou, observando a camaradagem entre eles. Ele não pertencia a esse mundo. Mas naquele momento, a dor e a preocupação o tornavam um estranho em sua própria vida. Finalmente, tomando coragem, decidiu que era hora de agir. Ele se dirigiu à casa onde Jesus estava hospedado, seu coração batendo acelerado. Ao chegar, encontrou um pequeno grupo de pessoas ao redor do mestre. O centurião se aproximou com humildade, sua armadura reluzindo à luz do sol poente. Senhor, começou ele, sua voz firme, mas cheia de ansiedade. Meu servo está em extrema dor, e eu preciso de sua ajuda. Jesus olhou para ele, e o centurião sentiu um misto de esperança e insegurança. Eu sou um homem de autoridade, continuou, e sei que assim como dou ordens aos meus soldados, você também tem poder sobre a enfermidade. Ele hesitou, a vulnerabilidade transparecendo em seu rosto. Mas não sou digno de que entres em minha casa. Apenas dize uma palavra, e meu servo será curado. O silêncio que se seguiu era palpável. As pessoas ao redor trocavam olhares surpresos.
algumas murmurando em admiração. Jesus, no entanto, parecia refletir profundamente, seu olhar penetrante cravado no centurião. Nunca vi tamanha fé em Israel, disse ele. E o centurião sentiu um calor subir pelo seu corpo, como se suas palavras tivessem sido um bálsamo para sua alma angustiada. Enquanto isso, a mente do centurião girava em torno da ideia de fé. O que significava realmente acreditar? Ele se lembrava de momentos em que sua autoridade fora desafiada, quando a dúvida se infiltrava em seu coração, e percebeu que a sua fé em Jesus era uma escolha, uma entrega. E se não funcionar? E se eu voltar e encontrar meu servo ainda mais fraco? Essas perguntas o atormentavam, mas ele também sabia que, sem a tentativa, não haveria esperança. Enquanto Jesus se preparava para partir, o centurião não pôde deixar de notar os olhares de desdém de alguns dos judeus ao seu redor. Por que ele, um romano, se atreve a se dirigir ao mestre? Sussurrava entre si, mas ele se manteve firme, a necessidade de seu servo superando qualquer receio do que os outros pensassem. Ele havia colocado sua fé em algo maior do que ele mesmo, e isso o fortalecia. Após o breve encontro, o centurião voltou para casa, cada passo carregando a expectativa e o medo do que encontraria. O caminho parecia mais longo do que nunca, e as vozes da cidade se tornaram um eco distante. Ele se perguntava se realmente havia feito a escolha certa, se a fé realmente poderia curar, se poderia transformar sua angústia em alívio. No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas pela saúde do servo, mas pela sua própria crença. A dúvida e a esperança se entrelaçavam dentro dele, e ele se preparava para o que estivesse por vir. O destino do seu servo estava nas mãos de Jesus. E, por mais que se sentisse impotente, a fé que havia encontrado naquele encontro se tornava sua âncora em meio à tempestade. A caminhada de volta para casa parecia interminável. O centurião sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, cada passo ecoando a incerteza que o acompanhava. Ele não apenas havia pedido a Jesus por ajuda, ele havia se exposto a um conceito que desafiava sua própria compreensão de poder e controle. A fé, que antes parecia um conceito distante, agora se tornava uma exigência absoluta. E isso o aterrorizava. Dentro de sua casa, o clima era sombrio. O servo, que sempre fora tão vibrante, agora jazia em uma cama, pálido e ofegante. O centurião se aproximou, segurando a mão do homem, como se isso pudesse transmitir sua determinação e esperança. O olhar de seu servo, embora fraco, ainda brilhava com uma centelha de reconhecimento. Para o centurião, aquele momento era um lembrete doloroso do que estava em jogo. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando absorver a luta interna que ocorria dentro dele. E se eu tivesse feito a escolha errada? E se a minha fé não fosse suficiente? A dúvida lhe cortava como uma lâmina afiada. Ele se lembrava das palavras de Jesus: "Nunca vi tamanha fé em Israel." Mas o que significava isso para ele? Um romano? Um ocupante? A tensão crescia, não apenas dentro dele, mas em sua própria casa, onde a incerteza se manifestava em cada sussurro e em cada olhar preocupado. Ele poderia ser um homem de autoridade, mas naquele momento, ele se sentia impotente diante da fragilidade da vida. As horas se arrastaram e a noite caiu, envolvendo a cidade em um manto de silêncio inquietante. O centurião se sentou ao lado da cama do servo, ouvindo o som de sua respiração irregular. Cada suspiro parecia um lembrete da necessidade de ação, mas a incerteza o paralisava. O que se diria sobre ele? O centurião que pediu ajuda a um pregador. A ideia de que sua posição e reputação poderiam ser questionadas o afligia. Ele imaginava as conversas que seus colegas soldados teriam, rindo dele por colocar sua fé em um homem que não era do seu povo. No entanto, havia outra voz dentro dele, uma que sussurrava que a verdadeira força não estava apenas na autoridade, mas na capacidade de amar e se importar. E se eu puder realmente acreditar? Pensou, desafiando os limites de sua própria razão. Mas a dúvida era um adversário traiçoeiro, e ele se viu dividido entre a necessidade de proteger sua imagem e a urgência de salvar seu servo. Do lado do forá, o barulho da cidade se transformou em um pano de fundo distante. No entanto, logo chegou até ele o som de passos apressados. Eram os mensageiros que ele havia enviado para buscar notícias sobre Jesus. O centurião levantou-se, a expectativa fervilhando em seu peito. Quando os homens entraram, suas expressões eram de alívio. "Senhor, ele curou o servo. Ele está bem." As palavras reverberaram na mente do centurião como um trovão. Um misto de alegria e incredulidade tomou conta dele. Como isso era possível? Mas, assim que a alegria começou a se espalhar, outra dúvida se instalou em seu coração. E se isso for apenas temporário? E se a cura não durar? Ele se viu novamente cercado por suas próprias inseguranças. O que significava a cura, afinal? Era apenas um remendo temporário ou uma transformação genuína? A tensão entre a fé e a dúvida aumentava.
um embate interior que se tornava cada vez mais intenso. Enquanto ele refletia, também percebeu que a cidade ao seu redor não era mais a mesma. Os murmúrios, que antes eram apenas um pano de fundo, agora eram ecos de desconfiança. Ele podia sentir o olhar dos outros, sentindo-se como um estranho em seu próprio lugar. Os murmúrios se tornaram mais intensos, e ele percebeu que suas escolhas estavam gerando consequências que ele não havia antecipado. Agora, não era apenas sobre a cura de seu servo, era sobre a sua própria identidade, a sua fé e o que isso significava para aqueles que o rodeavam. O centurião se encostou contra a parede da casa, a cabeça girando com a pressão dos conflitos internos e externos. Ele percebeu que havia tomado um risco ao se abrir para algo tão desconhecido, e que agora, mais do que nunca, ele tinha que decidir quem ele realmente era. A luta pela vida de seu servo havia se transformado em uma batalha por sua própria crença, e as consequências disso reverberariam por muito mais tempo do que ele poderia imaginar. O que um homem poderia fazer quando a fé se tornava seu único recurso? E se essa fé não fosse suficiente? O centurião sentia seu coração pulsar descontroladamente, como se estivesse em uma batalha, mas sem armadura ou armas. Ele se encontrava à beira de uma decisão que poderia redefinir, não apenas seu papel na sociedade, mas também o significado de sua própria vida. Enquanto olhava para seu servo, a fragilidade dele refletida nos olhos ainda cintilantes, o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais insuportável. A cura que ele havia buscado parecia um milagre, mas agora, o que ele realmente precisava era de uma certeza que parecia fora de alcance. E se eu não for digno dessa cura? E se a fé que eu pedi para ter não for suficiente para manter essa vida? Pensou. Enquanto a dúvida se enroscava em sua mente como uma serpente, era um pensamento que o angustiante, pois ele sabia que a fé não se tratava apenas de acreditar em algo maior, mas de se entregar a isso, de se tornar vulnerável. O que significava se entregar a um conceito que ele não compreendia completamente? O que significava depender de alguém que não era da sua cultura, do seu povo? Ele se lembrava das palavras de Jesus, que ecoavam em sua mente. Se você tiver fé, como um grão de mostarda. Mas o que isso significava quando a dúvida o consumia? Cada momento se arrastava, e ele percebeu que não poderia esperar mais. A dor de ver seu servo naquela condição não era apenas física, era uma ferida aberta em seu próprio coração. Ele precisava decidir, precisava agir. Um grito de alívio ecoou em sua mente. O servo está bem, mas essa alegria foi rapidamente ofuscada por um novo medo. O que aconteceria se a cura fosse apenas temporária? O que aconteceria se, ao final, tudo isso não passasse de uma ilusão? Ele estava prestes a entrar em um território desconhecido, um caminho que poderia levá-lo a um lugar de fé genuína ou a um abismo de desilusão. O centurião respirou fundo, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. O que realmente importa? Ele se questionou. A resposta não era simples. Não se tratava apenas de seu servo, mas de sua própria alma. O que ele valoriza? O que ele estava disposto a arriscar? Ele se viu confrontado com a ideia de que, para salvar seu servo, ele poderia ter que sacrificar sua própria segurança, sua posição, até mesmo sua identidade. Sentindo a pressão crescendo, o centurião decidiu sair para a rua. Ele precisava de um momento para se reorientar, para ouvir o que o mundo à sua volta tinha a dizer. O ar noturno era fresco, e a cidade estava envolta em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelos sussurros de algumas conversas distantes. Ele caminhou, cada passo ecoando a batalha interna que estava travando. Como posso acreditar em algo tão grandioso? Ele murmurou para si mesmo. E se essa fé for apenas uma fraqueza? As vozes ao seu redor começaram a se intensificar, e ele percebeu que não eram apenas murmúrios, eram vozes de julgamento, de descrença. Ele não era mais apenas um centurião, ele era um homem em busca de uma verdade que o desafiava a cada respiração. Enquanto caminhava, a realidade do que estava por vir começou a se cristalizar em sua mente. Ele não podia mais se esconder atrás de sua posição ou de sua armadura. Ele precisava enfrentar os olhares de desprezo e as risadas abafadas que sabia que viriam. No vídeo de hoje, era hora de se tornar o homem que ele estava destinado a ser. Um homem que buscava a verdade, mesmo que isso significasse ir contra tudo o que ele conhecia. O centurião parou, olhando para o céu estrelado, buscando uma resposta nas estrelas. Se eu for feito para isso, que eu encontre a coragem para abraçar a fé, ele pensou, sentindo a força do momento se acumular dentro dele. Ele sabia que ao voltar para casa, não poderia mais ser o mesmo. Eu ensino absolutamente tudo sobre a incrível arte de montar este puzzle muito rápido. E no vídeo de hoje, aqui é um tutorial para iniciantes. Então, se você está aprendendo a montar cubo mágico, cara, hoje eu vou te ensinar uma etapa muito específica aqui, que é a etapa do topo amarelo, tá? Eu vou te ensinar
como O que ele finalizar estava o prestes topo a fazer, amarelo. não apenas Você por tá seu tendo servo, dificuldade nessa etapa, mas por si depois mesmo, desse vídeo não menos vai ter mudaria mais, vou te tudo. falar tudo Dentro que de você sua precisa casa, saber. ele Então, se já vai preparou deixando para teu like, enfrentar o te que inscreve estava no por canal vir. e Ele não vamos poderia pra cima, mais que é se sucesso. permitir Quando ser for usar guiado esse pela tutorial, dúvida. é um O que isso ele escolheria agora não era apenas sobre uma cura, mas sobre a verdadeira essência de sua vida e suas crenças. O momento se aproximava, e ele sabia que a decisão que tomaria afetaria não apenas a sua vida, mas também as vidas daqueles ao seu redor. Ele estava pronto para confrontar sua fé, e a jornada que estava prestes a empreender seria a mais importante de todas. O centurião respirou fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele se virou para a porta que levava ao quarto onde seu servo jazia, a luz fraca da lamparina, lançando sombras dançantes nas paredes. Cada passo que dava em direção ao interior da casa parecia um eco de sua determinação crescente, e sua mente fervilhava com a necessidade de agir. Montar o cubo mágico. Então, a etapa do topo amarelo, ela vem logo depois aqui, ó, da resolução das duas primeiras camadas, tá? Então essa etapa só ocorre depois que você já fez a cruz, já fez a primeira camada e já fez a segunda camada também, beleza? Isso tudo pelo método de camadas. Aqui no topo amarelo, pra gente resolver, galera, é bem simples e são 2 passos, 2 etapas, tá? Tô te mostrando aqui por alto, mas relaxa que eu vou te explicar certinho nesse tutorial. A primeira etapa vai ser você fazer aqui uma cruz no topo amarelo, tá? Ó, fazer uma cruz no topo amarelo. E uma cruz no topo amarelo, tá? Ó, fazer uma cruz no topo amarelo. E a segunda etapa vai ser resolver aqui essa cruz para poder resolver o topo amarelo. Ó, vou resolver aqui e pronto, finalizei o topo amarelo. Eu vou te ensinar como fazer isso nesse vídeo, beleza? Agora vamos para o primeiro passo. O primeiro passo para resolver o topo amarelo é transformar a forma que estiver aqui no seu cubo, a forma aqui das peças amarelas, em uma cruz no seu topo amarelo, tá? E é bem simples fazer isso, galera. Existem somente 3 formas, essas 3 formas que eu estou te mostrando aqui, como as peças amarelas podem estar organizadas, tá? Esses 3 formatos que podem aparecer no seu cubo. Pode aparecer um formato aqui, ó, de linha. Pode aparecer um formato que a gente chama de 9 horas, porque se você imaginar um relógio aqui, isso aqui seria 9 horas, tá? Ou aqui, quer dizer que vai aparecer exatamente assim? Não. Ó, aqui tem uma linha, aqui tem um 9 horas, aqui tem um ponto, tá? O formato mais puro deles. Mas, por exemplo, olha esse caso aqui que tá no meu cubo. Que formato é esse aqui? Você consegue identificar entre esses 3? Cara, aqui é uma linha, vê? Ó, é uma linha. Não tem somente as peças da linha como tem nesse caso, mas ainda assim é uma linha, tá? Então, o seu cubo pode estar de diversas formas, mas sempre vai ter uma dessas formas aqui, ou um ponto, ou uma linha, ou 9 horas. Beleza. Depois de identificar qual desses padrões está no seu topo, a gente vai precisar usar uma sequência para resolvê-lo e para poder deixar a cruz no topo, certo? Existem 2 sequências que a gente vai aprender que vão resolver qualquer um desses casos, tá bom? Relaxa que já eu vou te ensinar. A primeira sequência que eu vou te ensinar é a que resolve o caso da linha, tá? E como você vai achar uma linha, fica tranquilo pra gente. Here's how the average man's life would change if he never saw an ad again. Day 1, he would install Pi. Dessa ele tem esse shape. Tá? Eu já tô te mostrando uma maneira profissional de fazer R mais A compras em B. Mas Adel, e se cair um caso de ponto para mim, como que eu resolvo? É muito simples. Olha só. Eu posso escolher aqui fazer ou o algoritmo do 9 horas ou o algoritmo da linha. Eu vou fazer, digamos, o algoritmo da linha. Olha só. Fiz o caso da linha e repara o que aconteceu. Fiz o caso da linha e caiu um 9 horas. Agora eu vou só ir o algoritmo P aqui fazer ou o algoritmo do 9 horas ou o algoritmo da linha. Olha só. E se cair, galera, vou funcionar que não. Você tem que deixar o pode estar desse certo para serem resolvidos. Identifiquei que é o 9 horas. Pode estar desse ângulo? Não. Pode estar desse? Não. Pode estar desse ângulo? Não. Você tem que deixar o 9 horas desse jeito, realmente marcando 9 horas, tá? E aí é só fazer essa sequência de movimentos para fazer uma cruz aqui. Olha só. Você vai aqui, ó. Olha que legal. Você vai abaixar com o seu dedão, deixa o mindinho apoiando bem aqui, ó. F, certo? Isso aqui já é a maneira profissional, tá? Você não necessariamente precisa mover a camada aqui como eu tô te mostrando. O importante é o algoritmo. Mas eu já tô te mostrando uma maneira profissional de fazer, uma maneira que dá para você fazer, ó, bem rápido, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, F, U, R, U', R', eu vou finalizar com F'. Assim eu transformei aqui o caso de 9 horas em uma cruz, beleza? Esses são, galera, os 2 casos. Vou finalizar com U', tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, F, U, R, U', R', eu vou finalizar com F'. Assim eu transformei aqui o caso
de 9 horas em E linha. Vamos lá, maneira profissional de fazer, uma maneira que dá U, R, U linha, R linha, eu vou finalizar com F linha. Assim eu transformei aqui o caso de 9 horas em uma cruz, beleza? Pegamos e fazer e transformei do algoritmo das 9 horas, olha só. Caso de ponto aqui, repara que é um ponto, né? Mesmo tendo essas outras peças, isso aqui é um ponto, né? Eu vou fazer o 9 horas de qualquer ângulo. E olha só, eu fiz 9 horas e agora caiu um caso da linha. É só resolver o caso da linha da maneira correta para ter uma cruz aqui no topo. Repara que agora eu não tive a cruz perfeita como eu estava tendo nos outros casos, mas ainda assim é uma cruz, tá? Desconsidera essas peças aqui, ó. Vê que tem uma cruz? Isso que importa. Então, quando tiver o caso de ponto, você faz o algoritmo da linha e vai cair o 9 horas, ou pode fazer o algoritmo 9 horas que vai cair o caso da linha. E assim a gente resolveu esse primeiro passo para resolver o nosso topo. Agora vamos para o passo 2. Agora que você conseguiu formar uma cruz aqui no topo amarelo, cara, a gente está quase finalizando essa etapa. Vamos para o segundo passo para você finalmente conseguir finalizar o topo amarelo. A partir daqui, saiba que existem, galera, 7 formas aqui que pode ter uma cruz, tá? Mas a cruz pode se apresentar de diversas outras formas, que são essas aqui que eu tô te mostrando, tá? Ó, tudo aqui, todos os casos tem uma cruz. Tem outras peças amarelas também, mas tem uma cruz em todas essas formas. E existe um algoritmo que a gente vai usar para resolver esse algoritmo. E guarda bem que esse algoritmo SUNY, tá? Tão importante que ele tem um nome próprio, né? Que é o SUNY. E olha só, o SUNY, galera, resolve este caso aqui, topo amarelo. Se cair esse caso aqui, ó, de cruz para você, olha só, repara que é tipo um peixinho, né? Você deixa a cabeça dele meio para cá e tem uma peça amarela bem aqui nessa posição específica, tá? Se você tiver este caso aqui, o SUNY, cara, faça esse algoritmo aqui, tá? O que é o algoritmo do SUNY. Eu vou te mostrar a maneira profissional de fazer, mas você pode fazer da maneira que você quiser, tá? O que importa é os movimentos. Olha só, eu gosto muito de fazer aqui abraçando essa peça, ó. R, perfeito. Agora, ó, eu puxo aqui com o meu dedo indicador. Ready to unlock Roblox digital gift cards? U, R linha. Com o meu dedo aqui do cotoco, eu faço U, R. Agora repara bem no que eu vou fazer com o dedo aqui da mão esquerda. U2 dessa forma e R linha, beleza? Viu que para aquele caso lá eu executei o algoritmo e eu resolvi. Aquele é o algoritmo do SUNY e esse aqui é o SUNY, tá? Este é o caso do SUNY. Esse aqui é o primeiro que você tem que aprender e é muito importante. Aprenda que este é o caso do SUNY, certo? E você aprendeu o algoritmo do SUNY para resolver, beleza? Tranquilo? Este é o primeiro caso. Agora vamos aprender a resolver os outros casos. Já te mostrei como resolve o SUNY. Agora o próximo caso que eu vou te mostrar, ele é bem parecido com o SUNY. Esse aqui, galera, é o irmão do SUNY. Lembra que pro SUNY eu te falei que era um peixinho, ficava com a cabeça para cá, e ele tinha uma peça amarela bem aqui? Olha que legal. Esse caso não tem uma peça amarela bem aqui, então não é o SUNY. O caso do SUNY, olha a diferença. Esse aqui na minha direita é o SUNY, ó, tem a peça amarela bem aqui nessa posição. Esse caso da esquerda, ele tem o mesmo padrão no topo, mas na lateral não tem essa pecinha amarela bem aqui. Esse caso aqui, galera, é o anti-SUNY, tá? E como que a gente resolve o anti-SUNY? É bem simples, ó. Você deixa no mesmo ângulo do SUNY, no mesmo ângulo, faz o algoritmo do SUNY. E aí, quando você fizer o algoritmo do SUNY, agora vai cair realmente um SUNY para você resolver. Olha só, só girar 2 vezes aqui e eu transformei o SUNY no mesmo ângulo, faz o algoritmo do SUNY. E aí, quando você fizer o algoritmo do SUNY, agora vai cair realmente um SUNY para você resolver. Olha só, só girar 2 vezes aqui e eu transformei meu anti-SUNY em um SUNY. Tem a pecinha aqui agora. Agora é só você resolver, você já sabe como resolver o SUNY, ó. Vou só executar o algoritmo novamente e pronto, já resolvi este caso. Bem legal, né? Agora vamos pro próximo. Olha só, executei o específico que a gente vai resolver isso cair a peça, ó. Uma pecinha aqui e uma bem aqui. Pune uma vez do Google aqui. Já tem um nome especial, a gente tá assim, João, né? E o último cara, de modo só dizer para o SUNY antes de resolver essa etapa por conta própria. E aí, curtiu esse conteúdo? Essa etapa é top aprender como resolver todos os casos aqui de cruz no topo amarelo. Já é totalmente capaz de resolver essa etapa por conta própria. Uma vez, um dos 2 para deixar que é o do SUNY. Em um SUNY, executando o SUNY de um ângulo específico do carro, do SUNY de tem a pecinha aqui agora. Ele tem o SUNY, ó. Tem a peça amarela do carro, olha que legal. Eu mostrei como resolve o SUNY, este R linha, beleza?
viu que para aquele caso lá eu executei o algoritmo e eu resolvi, aquele é o algoritmo do Suni e esse aqui é o Suni, tá? Este é o caso do Suni. Esse aqui é o primeiro que você tem que aprender e é muito importante. Aprenda que este é o caso do Suni, certo? E você aprendeu o algoritmo do Suni para resolver, beleza? Tranquilo? Este é o primeiro caso. Agora eu vou... Ele é bem parecido. Falei que era um peixinho. Nesse caso não tem uma peça amarela bem aqui. Então não é o Suni. No caso do Suni, olha a diferença. Caso deste... Esse bem simples. Suni, no mesmo ângulo do Suni, no mesmo ângulo, faz o algoritmo do Suni. E aí quando você fizer o algoritmo do Suni, agora vai cair realmente um Suni para você resolver. Olha só girar 2 vezes aqui e eu transformei meu anti-Suni em um Suni. Tem a pecinha aqui agora. Agora é só você resolver, você já sabe como resolver o Suni, ó. Vou só executar o algoritmo novamente e pronto. Vou só executar o algoritmo novamente e pronto. E aí quando você fizer o algoritmo do Suni, Ele entrou no quarto e viu o servo deitado, a respiração fraca e irregular. O coração do centurião apertou-se. Eu não posso permitir que a incerteza me domine, pensou. Ele se agachou ao lado da cama, segurou a mão do servo e fechou os olhos, lembrando-se das palavras que ressoavam em sua mente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11, 1. Ele não sabia se sua fé era forte, mas naquele momento, ele estava decidindo acreditar. Senhor, eu não sou digno, murmurou, sua voz quase um sussurro. Mas se puder, se for da tua vontade, eu peço por sua cura. Ao abrir os olhos, ele viu o semblante pálido do servo. E uma onda de emoções tomou conta dele. Ele não estava apenas pedindo pela vida de outro. Estava pedindo pela própria essência do que significava crer. Por um vislumbre da esperança em meio à escuridão. Enquanto isso, o centurião sentia a tensão no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Ele se levantou, decidido a buscar Jesus, a única esperança que lhe restava. Ao sair, seus pensamentos eram um turbilhão. Cada passo em direção à cidade parecia mais pesado que o anterior. Ele sabia que muitos o veriam como um traidor, um homem que ousava buscar respostas fora de sua cultura e crenças. Mas a urgência o impulsionava. As ruas estavam quietas, mas o centurião sentia a energia pulsante ao seu redor. Ele finalmente avistou Jesus no horizonte, cercado por uma multidão. O medo e a dúvida ainda o assaltavam, mas a determinação começou a se sobrepor. Ele se aproximou, abrindo caminho entre as pessoas. Era como atravessar um campo de batalha, onde cada olhar poderia ser um ataque. Mas ele não se importava. A vida de seu servo estava em jogo, Senhor. Ele gritou, sua voz cortando o murmúrio da multidão. Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas diz uma palavra, e meu servo será curado. As palavras saíram de sua boca com uma força que ele não sabia que possuía. Ele se sentiu expor-se, colocando todas as suas crenças em risco. Mas a urgência o fez persistir. Jesus olhou para ele e a multidão silenciou. O centurião nunca havia se sentido tão vulnerável, mas ao mesmo tempo, havia um poder em sua vulnerabilidade. Ele sentiu que estava diante de algo maior que ele mesmo, algo que não podia ser controlado ou compreendido plenamente. A resposta de Jesus foi como um raio de luz em sua escuridão. Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O coração do centurião disparou. Ele não estava apenas sendo ouvido, estava sendo compreendido. A fé que ele havia lutado para encontrar agora se manifestava em palavras que ecoavam mais longe do que ele jamais poderia imaginar. Ele havia se libertado das correntes de dúvida que o prendiam. Assim que Jesus falou, uma onda de esperança envolveu o centurião. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, havia tomado uma decisão que transcendia sua posição social e cultural. Ele havia escolhido crer, mesmo quando a razão o convidava a recuar. Ele sentiu a certeza de que, não importando o resultado, ele tinha dado um passo em direção à verdade. Ao voltar para casa, uma nova determinação preenchia seu ser. Ele não sabia se seu servo estaria bem, mas sabia que havia feito o que era certo. A fé não era a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. E enquanto caminhava, a luz da esperança começava a brilhar em sua alma, iluminando o caminho incerto à frente. Enquanto caminhava de volta para casa, o centurião sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. A declaração de Jesus ainda ressoava em sua mente, como um eco distante de algo profundo e verdadeiro. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essas palavras não eram apenas um reconhecimento, eram uma transformação. Ele havia ousado acreditar. E agora, sua fé parecia palpável,
como se a própria essência da cura estivesse flutuando no ar ao seu redor. Ao entrar em casa, o centurião sentiu seu coração acelerar. Ele havia deixado a porta entreaberta, e a luz da lamparina iluminava o quarto onde seu servo ainda jazia. Ele se aproximou devagar, a expectativa misturando come ao medo. O servo estava exatamente onde o deixara, mas algo estava diferente. A respiração do homem parecia mais estável, e uma leve cor começava a aparecer em suas bochechas pálidas. "Senhor", o centurião chamou, sua voz tremendo. Ele se agachou ao lado da cama, tocando a mão do servo. "Você está bem?" Para sua surpresa, os olhos do servo abriram lentamente, mestre. Ele murmurou, a voz fraca, mas a expressão nos olhos era de reconhecimento. "O que aconteceu?" O centurião sentiu uma onda de emoção. "Jesus, ele disse que você seria curado." Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A fé que havia cultivado, a coragem que havia encontrado, tudo parecia se concretizar diante dele. O servo, sem entender completamente, sorriu levemente. E isso iluminou o coração do centurião com uma alegria que ele nunca havia sentido antes. "Senhor, eu sinto como se houvesse renascido", disse o servo, sua voz agora mais forte. "O que você fez?" "Eu apenas acreditei", respondeu o centurião, ainda em estado de choque. "Eu pedi por você, e algo me disse que era o que deveria fazer." Enquanto eles conversavam, o centurião percebeu que as mudanças eram mais do que físicas. A atmosfera dentro de casa estava diferente. A tensão que antes pairava sobre eles agora dava lugar a uma leveza. O servo, recuperando-se rapidamente, começou a se levantar. E a cena que se desenrolava diante deles parecia um milagre em ação. Em sua mente, o centurião refletia sobre o que havia acontecido. Ele havia enfrentado seus medos, desafiado sua cultura e buscado algo maior. E agora, o resultado de sua fé estava diante dele. Mas mais do que isso, ele se sentia transformado. Havia uma nova compreensão de seu lugar no mundo. Um reconhecimento de que a verdadeira força vinha de uma confiança inabalável. Enquanto o servo começava a se mover, o centurião também percebeu a mudança nas dinâmicas ao seu redor. Os outros servos, que antes olhavam com desconfiança e receio, agora se aproximavam, seus rostos expressando esperança e admiração. O centurião sentia que eu agier como fei. Havia aberto um novo caminho não só para si, mas para todos ao seu redor. O narrador, observando essa transformação, notou como a casa do centurião se tornara um lugar de cura e esperança, uma morada onde a fé florescia. O eco das palavras de Jesus continuava a ressoar, e a vida do centurião e de seu servo se entrelaçavam em uma nova narrativa, onde a coragem de acreditar havia vencido a dúvida. O futuro agora se apresentava diante deles, repleto de possibilidades e promessas, e a jornada estava apenas começando. Enquanto o centurião observava seu servo se levantar e recuperar a força, uma nova consciência tomou conta dele. Ele percebeu que sua fé não era apenas uma crença passageira, mas uma força viva que tinha o poder de transformar vidas. Ele se lembrou das palavras de Jesus: "Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." Mateus 17:20. A fé que ele havia ousado abraçar não apenas trouxe cura ao seu servo, mas também o libertou das correntes do medo e da dúvida. O servo, agora de pé e cada vez mais forte, olhou para o centurião com gratidão. "Mestre, o que faremos agora? Como poderemos retribuir a Jesus por este milagre?" O centurião sorriu, sentindo em seu coração uma nova missão. "Vamos compartilhar esta história. Vamos contar a todos sobre o poder que ele tem e a fé que ele inspira. Essa é a nossa obrigação." O narrador observava a cena com admiração, percebendo que a casa do centurião havia se tornado um farol de esperança. Ele refletiu sobre como a intervenção divina havia trazido cura e restauração, não apenas ao corpo do servo, mas também à alma do centurião. Deus, em sua infinita misericórdia, havia respondido ao clamor de um homem que, apesar de sua posição elevada, se humilhou em busca de ajuda. Essa era a verdadeira essência da justiça divina, menos a capacidade de tocar vidas, independentemente de status ou origem. À medida que os dias se passavam, o centurião se dedicou a viver segundo os ensinamentos que havia aprendido. Ele começou a tratar seus servos com mais compaixão e respeito. Reconhecendo que todos eram iguais diante de Deus, a transformação que começou em seu coração reverberou por toda a sua casa, e a atmosfera de amor e respeito se espalhou entre todos os que ali trabalhavam. A lição moral que o narrador queria transmitir era clara. A verdadeira fé exige ação e coragem. O centurião, ao buscar Jesus e acreditar em seu poder,
não só trouxe cura para seu servo, mas também se tornou um instrumento de mudança em sua própria vida e na vida dos que o rodeavam. A fé não é apenas um sentimento, mas uma força que pode mover montanhas e transformar corações. O centurião, agora um homem renovado, sabia que a sua jornada de fé estava apenas começando, e ele estava determinado a seguir em frente, guiado pela luz que Jesus havia acendido em seu coração. Enquanto observava a transformação em sua vida e na de seu servo, o centurião compreendeu que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Ele percebeu que crer em algo maior não é suficiente. É preciso agir em conformidade com essa crença. A mudança em seu coração o levou a tratar todos ao seu redor com dignidade e amor, refletindo a graça que havia recebido. Ele entendeu que a verdadeira obediência a Deus é acompanhada por um desejo genuíno de servir ao próximo, independentemente de sua posição social. Essa experiência se tornou uma fonte de inspiração para aqueles que o cercavam. O centurião, agora um exemplo de compaixão e liderança, começou a compartilhar sua história e a importância da fé. Ele se lembrou das palavras de Tiago: "A fé sem obras é morta", Tiago 2:26. Essa verdade ressoou em seu coração, e ele se comprometeu a viver uma vida que refletisse a fé que agora pulsava em sua alma. Para nós, esta narrativa nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Em que áreas temos hesitado em agir, mesmo acreditando? Como podemos ser instrumentos de mudança em nossas comunidades? A história do centurião nos ensina que a fé é um chamado à ação. Podemos ser agentes de transformação, levando amor, respeito e dignidade a todos ao nosso redor, assim como ele fez. O centurião, em sua última reflexão, expressou: "Eu aprendi que a fé não é apenas uma crença em algo que não podemos ver. É a força que nos impulsiona a agir, a amar e a servir. Ao colocar a minha confiança em Jesus, eu não apenas recebi cura para meu servo, mas também uma nova maneira de viver. Agora, minha vida é dedicada a testemunhar o que ele fez por mim e por aqueles que amo." O narrador conclui, observando como a história do centurião se entrelaça com a essência do Evangelho. A fé que se expressa em amor e ação. A verdadeira transformação começa dentro de nós e se irradia para fora, impactando vidas ao nosso redor. Que possamos todos nos lembrar que a fé é viva e ativa, capaz de mover montanhas e transformar corações, se apenas ousarmos acreditar e agir.